Atos capítulo 15. A reunião em Jerusalém. Alguns homens foram da região da Judeia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. 2 Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. 3 Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. 4 Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. 5 Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. 6 Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. 7 Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus a fim de que eles pudessem ouvir e crer. 8 Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. 9 Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. 10 Então por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós nem os nossos antepassados pudemos carregar. 11 Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. 12 Então todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. 13 Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: meus irmãos, escutem. 14 Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. 15 As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as escrituras sagradas dizem: 16 Depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. 17 Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor. 18 Que anunciou essas coisas, desde os tempos antigos. 19 Tiago continuou: a minha opinião é esta, eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. 20 Penso que devemos escrever a eles uma carta, dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. 21 Pois, desde os tempos antigos, a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Números capítulo 20. A morte de Miriam e a água de Meribá. No primeiro mês todo o povo de Israel foi para o deserto de Zin e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. 2 Naquele lugar não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. 3 Eles diziam: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. 4 Porque você trouxe o povo do Senhor para este deserto. Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? 5 Porque você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs? E além de tudo não há água para beber. 6 Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. 7 O Senhor disse a Moisés: 8 Pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo.
E na frente de todos eles deem ordem à rocha, e dela sairá a água. Assim, vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. 9 Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. 10 Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: Agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? 11 Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão, e saiu muita água. E o povo e os animais beberam. 12 Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: Vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. 13 Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhes deu uma prova do seu santo poder. O rei de Edom não deixa que os israelitas passem. 14 Da cidade de Cádiz, Moisés enviou alguns mensageiros, que foram dizer ao rei de Edom o seguinte: Esta mensagem é dos seus parentes, as tribos de Israel. O Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido 15 e sabe como os nossos antepassados foram para o Egito, onde vivemos muitos anos. Os egípcios maltrataram os nossos antepassados e a nós. 16 E por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorresse. Ele ouviu o nosso pedido e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira do seu país. 17 Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Nós e o nosso gado não sairemos da estrada, nem entraremos nos campos ou nas plantações de uvas de vocês. E não beberemos água dos poços. Enquanto estivermos no seu país, ficaremos na estrada principal. 18 Porém o rei de Edom respondeu: Nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país. Se tentarem fazer isso, marcharemos contra vocês e os atacaremos. 19 Então o povo de Israel disse: Ficaremos na estrada principal e, se nós ou os nossos animais beberem água de vocês, pagaremos o preço dela. Somente queremos passar a pé. 20 O rei de Edom respondeu: Não. Vocês não passarão. Aí os edomitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. 21 Assim, os edomitas não deixaram que os israelitas passassem pelo seu país, e por isso os israelitas foram por outro caminho. A morte de Arão. 22 Todo o povo de Israel saiu da cidade de Cádiz e chegou até o Monte Or. 23 Na fronteira de Edom. Ali o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: 24 Arão não entrará na terra que eu prometi dar aos israelitas. Ele vai morrer porque, no caso da água de Meribá, vocês se revoltaram contra as minhas ordens. 25 Traga Arão e Eleazar, o filho dele, e mande que subam o Monte Or. 26 Depois tire as roupas de Arão e vista em Eleazar. Arão vai morrer ali. 27 Moisés fez como o Senhor havia mandado. Eles subiram o Monte Or diante de todo o povo. 28 Moisés tirou as roupas de sacerdote que Arão vestia e pôs em Eleazar. E Arão morreu bem no alto do monte. Depois Moisés e Eleazar desceram dali. 29 Quando o povo soube que Arão havia morrido, todos ficaram de luto 30 dias. Números capítulo 21. A derrota do rei de Arade. O rei cananeu de Arade, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. 2 Então o povo de Israel prometeu a Deus, o Senhor, o seguinte: Se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. 3 O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim, os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades. E deram àquele lugar o nome de Orma. A cobra de bronze. 4 Então os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência 5 e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: Por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível.
6 Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. 7 Então o povo foi falar com Moisés e disse: Nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo. 8 E ele disse: Faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. 9 Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Do Monte Hor até o Vale dos Moabitas. 10 Aí os israelitas partiram e acamparam em Obote. 11 Depois saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto, a leste do território de Moabe. 12 Partiram dali e acamparam no vale de Zered. 13 Dali eles saíram e acamparam na margem norte do rio Arnon, no deserto que vai até o território dos amorreus. O rio Arnon é a divisa do território de Moabe com o dos amorreus. 14 É por isso que o livro das batalhas do Senhor Deus diz assim: a cidade de Vaibe, na região de Sufa, e os vales. O rio Arnon. 15 E a descida dos vales que vão até a cidade de Ar, na direção da fronteira com Moabe. 16 Dali eles foram para um lugar chamado Beer, onde o Senhor disse a Moisés: Reúna o povo, e eu darei água a todos. 17 Então o povo de Israel cantou esta canção: O poço, faça brotar a sua água, e nós a saudaremos com uma canção. 18 Este poço foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo, com os seus bastões de comando e com os seus bordões. Do deserto eles foram para Matana. 19 De Matana foram para Naliel, de Naliel para Bamoete. 20 E de Bamoete para o vale que fica no território de Moabe, abaixo do pico do Monte Pisga, de onde se avista o deserto. Vitória contra Seong. 21 Então o povo de Israel mandou mensageiros para dizerem a Seom, o rei dos amorreus, o seguinte: 22 Deixe-nos passar pelo seu país. Não passaremos pelos campos, nem pelas plantações de uvas. Não beberemos água dos poços. Caminharemos somente pela estrada principal até sairmos do seu país. 23 Porém Seom não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto. Seom foi até Jaza e combateu contra os israelitas. 24 Mas na batalha eles mataram à espada muitos amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, na fronteira com o país de Amon, na qual havia muralhas. 25 Assim, os israelitas tomaram todas essas cidades dos amorreus e ficaram morando nelas, isto é, em Esbom e nos povoados que ficavam ao seu redor. 26 Esbom era a cidade onde morava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita que havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. 27 É por isso que os poetas dizem assim: venham a Esbom, a cidade do rei Seom. Ela será construída de novo. A cidade de Seom será bem construída. 28 Pois saiu fogo de Esbom, saiu uma chama da cidade do rei Seom. O exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ar, em Moabe, e devorou os montes do Alto Armon. 29 Ai de vocês, moradores de Moabe, adoradores do Deus Quemos, vocês estão perdidos. O seu Deus deixou que os seus soldados fugissem, e que as suas filhas fossem entregues para serem escravas de Seom, o rei dos amorreus. 30 Mas agora acabou o poder de Esbom até Dibom, tudo está destruído. Nofa está em ruínas, e o fogo chegou até Medeba. 31 Assim, os israelitas ficaram morando na terra dos amorreus. 32 Depois Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer. Em seguida conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazer e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. 33 Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu para atacá-los em Edrei. 34 O Senhor Deus disse a Moisés: não tenha medo dele, pois vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e a sua terra. E você deverá fazer com ele o mesmo que fez com Seom, o rei dos amorreus, que morava em Esbom.
35 Assim, os israelitas mataram Og, os seus filhos e todo o seu povo. Não escapou ninguém. E tomaram a terra deles.